Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu sinto muita alegria quando vejo todos vocês. Eu acho que é um sonho de Deus se cumprindo. No coração de Deus durante muito tempo. Deus pensava em você. A Bíblia diz que nós nascemos e fomos predestinados a concretizar este sonho, sermos feitos à imagem de Jesus. Esse é o primeiro sonho que Deus tem porque Ele planejou a família e toda a criação foi feita para este propósito. A segunda coisa é a igreja. Deus sonhou com a igreja. Amém. E o que isso tudo tem a ver comigo, pastor Prince? Ontem à noite eu não dormi direito. Essa semana foi muito ruim para mim. Eu passei por muitas e muitas lutas. E na semana passada, eu recebi um diagnóstico ruim dos médicos. Como tudo isso que Deus sonhou me afeta? Bem, muitas vezes aquilo que é maior vai certamente englobar ou incluir o menor. A nossa necessidade comparada à eternidade é pequena. Amém? Entendemos o propósito de Deus? Pertencemos a isso? Entendemos onde nos perdemos? Onde nós não seguimos aquilo que Ele planejou? Devemos seguir a bússola do plano de Deus. Hoje vemos o mundo que não quer mais seguir os padrões de Deus. Vemos o mundo como abusando seus corpos, abusando as dádivas de Deus. Tudo que Deus tem nos dado, seja o corpo, e nós recebemos somente um corpo. Cuide bem dele, é a casa onde você vive. Você não vai ter outra. Eu sei que muitos de vocês podem comprar mais do que uma casa. Você pode investir, mas eu não estou falando disso. Isso não é como você faz comprando uma propriedade e vendendo outra. Você só tem uma. A casa onde você vive. Deus te deu essa casa. Cuide bem dela. Amém? O diabo quer destruí-la. O diabo quer destruí-la. Há um lindo verso na Bíblia que diz: minha carne descansa na esperança. Isso fala de Jesus quando ele estava no sepulcro. Ele sabia que o Pai o ressuscitaria. Ele sabia que o dia estava chegando. E ele disse: a minha carne descansa na esperança. O seu corpo não se decompôs. É o único homem cujo corpo não decompôs. Porque não havia pecado nele. Amém. O pecado que ele levou no seu corpo, ele cravou no madeiro, os eliminou, ele foi sepultado e depois no terceiro dia Deus o ressuscitou. Não permitiu que o seu santo visse corrupção. O sonho de Deus é que todos nós sejamos conforme a imagem do seu filho, o padrão do seu filho. O filho modelo. O filho amostra. Amém. E Deus também sonha com a igreja. Todos nós somos a igreja. Por isso eu falei que estou feliz em vê-los. Amém. Você é a igreja e não o prédio. E a igreja passa por ataques do diabo por séculos. O diabo tem atacado a igreja, fazendo com que a igreja pareça uma hierarquia ou um tipo de ordem eclesiástica, ou então um prédio, até mesmo uma cidade, um lugar. Faz você pensar que a igreja é um tipo grande de governo humano e não é. A igreja é o maior organismo, podemos dizer, em todo o universo, onde Deus deposita sua sabedoria. Se quer sabedoria, o lugar que deve ir é para a igreja. Amém. Se quer provisão para a sua saúde, que o mundo não pode te dar. Paz, que Jesus falou que o mundo não pode dar. Amém. Relacionamentos abençoados de Deus, porque Deus é aquele que criou relacionamentos. Quando Deus uniu o primeiro homem e a primeira mulher, e Deus realizou o casamento, foi Deus quem criou o casamento, amém? Mas o homem abusa de tudo que foi feito. E a palavra abusar é o uso anormal. Amém? Se eu preciso colocar um prego numa madeira e eu usar meu sapato, ok? Estou abusando do sapato. Sabia disso? Se eu pegar a cabeça de alguém... Ok, isso foi muito ruim. Mas olha bem, isso é abuso. Amém? Uso anormal. Diga abuso. E tem de todos os tipos. Tem abuso físico. O seu corpo não foi feito para usar essas drogas. E você está enchendo o seu corpo com essas drogas e você sabe que você está viciado, mas não busca ajuda. Isto é abuso. Amém? E também vemos abuso físico de outras maneiras, como comer demais. Amém? Não diga amém para isso, por favor.
Isso. Alguns comem demais, não é? Bebem demais, dormem tarde todos os dias e não descansam direito. Isso não é usar o corpo direito, isso é abuso. Uso anormal do seu corpo, não é? Um casamento. Se você fisicamente faz algo que fere, que machuca, prejudica. Amém? A pessoa amada, o cônjuge, isto é abuso. Abusando do cônjuge, até fisicamente, batendo na esposa. Isso é abuso físico, abuso sexual. Olha o padrão de Deus. Um homem e uma mulher. No princípio, Deus fez homem e mulher. E Deus os uniu. Foi ideia de Deus. E tudo que Deus planejou para o homem é cheio de glória. Amém. É plenitude de alegria. Amém. É o maior de todos os prazeres. Amém. A Bíblia diz: os meus planos para vocês são planos de paz e não de mal. Porque Deus é um bom Deus. Ele é cheio de amor. Está sempre dando. O amor está sempre dando. E ele nunca vai retirar aquilo que ele dá. Amém. Ele dá com mão dadivosa e com bom coração. Amém. Ontem eu conversava com meu filho e ele falou que aprendeu um verso do Ministério de Crianças. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E depois lemos o verso juntos. Tentei encontrar a versão que ele memorizou. E depois que encontramos a versão, ele viu aquilo. Foi a nova versão internacional. Ele ficou tão alegre, ele disse: "É essa aqui." Eu disse: "Vamos ler. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos generosamente. E o não lança em rosto." Diz assim, que não lança em rosto. A todos dá liberalmente. É assim que Deus age quando vê Deus. Quando você está no momento de oração, saiba então que Deus é generoso. Posso ouvir um amém? Então hoje, por causa deste abuso, estamos no estado em que estamos. E Deus nunca vai dizer: se você não se alinhar, eu não vou te tocar. Se você não fizer uma mudança, eu não vou te curar. Deus não faz isso. Deus vem na plenitude do seu amor. Ele vem quando o homem está na sua maldade mais extrema. E aconteceu. Sabe qual foi a coisa mais malvada que o homem fez? Não foram aqueles eventos cruéis que muitos ditadores fizeram durante a história. Foram coisas malvadas, mas a coisa mais malvada foi quando Deus enviou seu filho, que não conhecia pecado, não praticou o pecado, não conheceu o pecado, e então nós o pegamos e o colocamos na cruz. Ele veio com amor, com cura, e o colocamos na cruz. Com isso falamos para Deus: olha o que fizemos com teu filho. E Deus pegou a cruz e a fez um instrumento para a nossa redenção de tudo aquilo que está nos destruindo. Amém? Pecado, a destruição, a maldição. Você não pode anular com pecado a graça de Deus. Você não pode. Quando o homem não sabe o que fazer, e às vezes Deus espera o homem chegar a este ponto. Como na Bíblia, se você olhar no Antigo Testamento, começa com um homem no jardim inocente, naquele ambiente perfeito. O homem ainda pecou contra Deus. Amém? Depois, Deus deu a lei. Amém? Se você obedecer, eu vou te abençoar. E o homem não conseguiu. Deus já sabia disso, mas o homem não sabia disso. Até hoje o homem não sabe que não pode cumprir a lei. Alguns estão lutando para manter a lei, sem saber do propósito da lei. Isso é abusar da lei. Eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus a deu. Depois da lei, então, veio o período de juízes. Durante esse período, todos eles então erraram. Sansão, o juiz cego. Amém? Entre duas colunas. Então, Deus levantou esses juízes e todos eles erraram. Depois dos juízes, temos os reis. Todos eles também erraram. Com o último rei ficando cego, Nabucodonosor veio e furou seus olhos. Amém? Tudo aquilo que era de organização ou de administração do homem sempre falhou. Amém? Então, Deus trouxe a graça. Amém? A Bíblia fala sobre tudo isso. Quando o homem já não conseguia nada, em vez de virar as costas, Deus disse: eu estava esperando que você perdesse toda a sua força. Como não se pode salvar alguém que está afogando, amém, na água, porque se você pular, ele pode te afogar também.
Amém? Você tem que fazê-lo perder todas as suas forças. Quando ele já não tem nenhuma força, então ele pode ser salvo. Você precisa então fazer isso. Não é? Deus não fica triste com a sua fraqueza. Na verdade, ele ama isso. Deus ama isso quando você está disposto a ficar fraco. Porque His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Raised by his power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então passamos por tudo isso e não sabemos que Deus não quer que você sofra, mas muitas vezes o sofrimento foi causado por nós mesmos e também temos um inimigo, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Amém? E estes principados e potestades não fazem acepção de pessoas, vão atacar os seus filhos, se eles puderem. Não é? Então precisamos saber, escute bem isso, não estamos no mundo. Antes de ouvir as boas novas, você tem que ouvir as notícias ruins primeiro. Senão as boas não são boas. Se não tem problema, se não está quebrado, para que consertar? Mas está quebrado. Amém? Se algo está quebrado, glória a Deus. Graças a Deus, se o seu celular está quebrado e alguém está sentado do seu lado, tem a ferramenta para fazer isso e ele sabe fazer o seu trabalho, ficaria feliz? Amém? Tem muitos viciados em celular. Então, ficaria feliz? Sim. Mas se não tivesse quebrado, não seria boa notícia ter alguém sentado do seu lado assim, não é? Estou certo? Vamos falar das notícias ruins então. A notícia ruim é que existe um inimigo das nossas almas. E ele é o culpado pelas noites sem dormir, não Deus. É ele que é o culpado do coração ferido. Foi ele que destruiu aquele casamento. Foi ele que colocou esses sintomas no seu corpo que você está sentindo. E você recebeu um diagnóstico ruim. Ele é o culpado de toda enfermidade e doença. Estamos num mundo decaído. Esses são os fatos. Amém? E o pecado existe. O pecado existe. Sem o pecado, esses problemas não existiriam. E hoje o mundo não quer falar sobre o pecado. Amém? Não querem falar do julgamento. Vai ter julgamento no final. Sim, e sem Cristo, vai existir uma eternidade sem ele. Existe inferno. Jesus falou mais do inferno do que qualquer outro. E não é espiritual. Jesus disse que o verme não morre. Não pode ser espiritual. O fogo não se apaga. Não pode ser espiritual. É um lugar. Amém? Hoje as pessoas não creem no inferno mais. Amém? Querem falar sobre um Deus de amor, mas Deus também é justo. Como eu já disse, se eu pecar contra o meu filho, Justin, ele não vai confiar mais em mim. Ele vai até chorar. Não vai ter muita repercussão. Se eu pecar contra minha esposa, talvez eu vou dormir no sofá. Ou lá fora. Isso ainda não aconteceu. Certo? E se eu pecar contra você, que é um amigo ou um colega, amém, talvez você não vai mais me ajudar, você vai passar a ignorar-me. Este é o preço que eu vou pagar. É o julgamento. Se eu pecar contra o meu chefe, talvez eu não receba uma promoção tão cedo. E se eu pecar contra o presidente, se eu pecar de uma forma grande, se eu fiz algo muito mal, algo assim, a repercussão pode ser não só prisão, mas também pode ser morte. No natural, nós sabemos disso. E o mundo entende isso. Mas pessoas pecam contra Deus e não esperam nada. Estamos pecando contra um Deus santo. Amém? Deus é santo, amém? E o pecado vai ser punido, mas Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus agiu, porque todos nós estávamos no certo caminho, caminhando como aquele lixo que é jogado para queimar. E você não sabia, você diz, eu não gosto de Deus, mas você estava indo para lá. Olha, você pode gritar o quanto quiser e usar o sopro de vida que Deus te deu para gritar o mais alto que você não crer em Deus, mas você ainda não vai mudar o seu destino. Sim, você pode até dizer que você é livre, mas você não pode mudar o resultado da sua escolha. Você coloca o seu dedo no fogo e não pode dizer, eu escolho colocar o dedo no fogo, mas eu não escolho ser queimado. Me desculpe, mas a consequência já foi estabelecida. Dedo no fogo, queima. Muito simples.
Como 2 e 2 são 4? Igual queimadura. Amém. Você pode gritar o que quiser, mas... E este mundo que professa ser sábio se torna tolo. Temos mais ajuda hoje do que nunca antes, na ponta dos dedos. Temos assistência e temos coisas que ajudam a remir o tempo, mas estamos sempre na correria. Devíamos ser mais alegres. Temos mais riquezas. Muitos países hoje estão desenvolvidos. Amém. Certo? Mas isso não basta. Até o telefone, antigo ou presente, já não basta. Tem um novo aí. Sabemos que tudo isso tem que nos ajudar a economizar o tempo. Tudo isso ajuda-nos quanto ao tempo. Como máquina de lavar, nos ajuda a lavar as roupas. É conveniente, ajuda a economizar energia e esforço. E podemos usar o tempo para outras coisas, mas não temos tempo para a família. Nos assentamos na mesma mesa, 4, 5, 6 de nós, e então nós olhamos para outra coisa. Aquilo que não nos ama, o que não pode nos pagar. Amém. Archibald Howard, um homem que é um professor cristão, disse isso, que existe uma condição chamada enhedonismo, enhedonista, enhedonian. Enhedoniano da palavra hedon, sabe? Busca pelo prazer. En quer dizer neutralizar, quer dizer que não existe mais prazer. Somos uma sociedade que não entende mais o que é prazer mais. Temos tanto prazer que prazer não é mais prazer. Estamos insensíveis. E Deus nos fala que o seu desejo é aumentar o nosso prazer. É para termos alegria completa. Essas palavras que vos digo, disse o Senhor, é para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Deus não acaba com a alegria, Ele dá alegria. Já viu que quando o diabo possui alguém, a sua mente, ele fica deprimido? Já viu que não existe alegria? É isso que o diabo produz. Ele produz a depressão. E depois ele fala, você toma esse remédio, isso vai te ajudar. E você então fica viciado naquele remédio. Você para de tomar o remédio e aí você fica piorando ainda mais na depressão. Qual é a resposta? Um remédio mais forte para neutralizar o efeito daquele primeiro remédio. Não é? E quando você vê, você está viciado. Não é? Pastor, o que você quer dizer? Boas novas estão vindo. E recentemente eu li uma notícia de mais jovens estão se suicidando. Eles têm mais roupas, mais sapatos e eletrônicos. Amém? E conhecimento e mídia social. Tinham que ter mais amigos, não é verdade? Mesmo assim, estão infelizes. Está faltando algo? Sim. Esquecemos. Pecado é pecado e diabo é real. Temos que voltar para Deus e conhecer os planos de Deus. Ele te ama. E toda a igreja diga, amém. Agora que somos salvos, eu estou falando a pessoas que colocaram sua fé em Cristo e Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou sem os nossos pecados. Ele eliminou todos eles pelo seu sangue. Amém? E quando ele ressuscitou, sabemos que a nossa identidade está nele. E Romanos 5 diz, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, não estamos buscando mais isso, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos agora firmes. Amigo, você foi justificado pela fé? Agora você tem acesso. E isso é para esta geração. Para tudo tem que ter acesso. Não é? Você vai a um prédio e tem que ter acesso. Para entrar no prédio tem que ter uma senha, o número, o código, qualquer coisa. No banco, para ter acesso ao banco, você precisa ter o seu número pessoal. Estou certo? Bem, agora que somos justificados por Deus, nós temos entrada neste lugar chamado favor, graça, na qual estamos firmes. Onde você for, a graça vai. Você não é como as pessoas do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Por isso as coisas do mundo não podem te afetar. Não deve te afetar, mas sabemos de cristãos que estão sendo conhecidos pelos divórcios, alguns que estão viciados em drogas e depressão, e isso não deve ser assim, porque Deus quer te libertar. E quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Amém? Não podemos estar com as pessoas, amém, que justificam seus pecados.
negando a Deus, fazendo-se parecer como Deus. Eu sei mais do que Deus. Sempre dizendo como Deus pode, como Ele pode, como Ele pode. Você, com seu pequeno cérebro, quer julgar o Deus Todo-Poderoso? Isso é errado, está tudo invertido. Amém? Deus é juiz. Comparado a Ele, você é tão pequeno. Ele é muito maior. Saiba disso. Amém? Temos entrada pela fé a esta graça, e agora que temos entrada pela fé a esta graça, que é também o favor de Deus, este lugar do favor do Senhor, o favor, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E esperança é sempre sobre o futuro. Esperança é uma expectativa positiva de coisas boas. De fato, Vine, ele define esperança. A palavra grega para ela é... Pense em Elvis e você vai lembrar disso. Vai memorizar. Elpis. Diga Elpis. Olha, não é Elvis, Elpis. Não devia ter mencionado Elvis. Em vez de VP, ok? Elpis. Elpis é a expectativa positiva de algo bom. Vine, este homem erudito do grego, disse que este Elpis é favorável e confiável expectativa. Ele disse é uma alegre expectativa do bom. O mais usado frequentemente é uma alegre expectativa do bom. Esperança. Amém? E a Bíblia diz, nos gloriamos, essa é a palavra, gloriar, em uma expectativa alegre de coisas boas no futuro. E este bom é a glória de Deus manifesta nas nossas vidas. Amém? Em todos nós. Porque o pecado é ser destituído da glória de Deus, voltamos. Amém? E a glória vai se manifestar no seu casamento, vai se manifestar no seu corpo, vai se manifestar nos seus relacionamentos, em tudo o que você toca, pensa, fala e faz. Amém? Glória a Deus. Olha, próximo verso diz não somente isso, mas também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Em uma versão diz sofrimentos. Sofrimento, isso é esquisito se você pensar. Uau, nos gloriamos nos sofrimentos? Sofrimento não é de Deus. Olha o plano original de Deus no Jardim do Éden. Ninguém sofria, tudo existia em abundância. O sofrimento veio por causa do pecado. Mas aqui está dizendo que quando o sofrimento acontece, agora, Deus vai lidar com o mundo do jeito que está, porque Jesus morreu na cruz. Agora o sofrimento vai produzir alguma coisa em você, se você conhece o plano de Deus. Seja qual for o sofrimento. Amém? Não quer dizer que você vai sofrer para sempre, mas quer dizer que o sofrimento nos gloriamos por causa disso. Sofrimento produz perseverança. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.